Olá, pessoal. Bom dia. Vamos dar continuidade, tá? Na nossa matéria de matemática financeira. Hoje nós vamos falar sobre juros. Juro, né? É algo praticado muito com os bancos, nas lojas. Então é algo que vocês usam muito no dia a dia. Nós vamos ver como calcular os juros, né? Os juros ele é uma espécie de um aluguel que você pode pagar pelo dinheiro que você pega emprestado ou para um produto que você compra a prazo, né? Você está desfrutando daquele produto, mas você vai pagar ele ao longo do tempo. Então, você vai pagar o juro. É uma espécie de um aluguel por estar usando e não ter pago todo o valor do produto. Ou quando você pega dinheiro emprestado no banco, você está usando aquele dinheiro do banco e o banco vai te cobrar um aluguel, entre aspas, um aluguel para você usar esse dinheiro, que é o juro. Por outro lado, se você também deixa o dinheiro na poupança ou deixa o dinheiro investido, você vai receber do banco esses juros. O banco vai te pagar o aluguel por você deixar esse dinheiro lá. Então, o juro pode ser pago por você por um produto ou um empréstimo que você fez ou recebido se você deixar o dinheiro aplicado no banco. Tá? Nós vamos compartilhar algumas páginas do livro para estar dando um embasamento melhor sobre esse conteúdo. Então, peguem o livro, ok? Não é essa tela. Vamos mudar, voltando aqui. Então, você pega, temos aqui a nossa tela do livro. Continuando da matéria que a gente terminou de corrigir os exercícios, tá? Então, página 225, juro. Ele dá um exemplo, né? Aqui, um exemplo que não é muito comum no nosso cotidiano, né? A pessoa, ela compra uma geladeira por R$ 950, só que ela vai pagar só depois de 3 meses. Então, geralmente não é isso que acontece, você vai pagando mês a mês, mas nesse exemplo foi isso que ele usou aqui como exemplo, né? Comprou por 950, vai pagar 8% de juros após 3 meses. O juro é um valor que você paga mais sobre o preço à vista. Então, ele é um acréscimo nesse caso. Ok? Juro é toda compensação em dinheiro que se paga. Tá? Então, juro é toda compensação em dinheiro que se paga pela quantia que se pede emprestado ou que se recebe pelo dinheiro aplicado em alguma transação financeira. Então, você tem todas essas duas vias. Ele usa uma nomenclatura própria dessa matéria, tá? Então, ó, começando aqui, o capital com a letra C. O que é o capital? É o dinheiro que você pediu emprestado ou que você emprestou, ou seja, ou é o valor da mercadoria, no nosso caso ali, né, no caso da geladeira, o capital era R$ 950, que era o preço da geladeira, ok? A taxa de juros é a letra I, se eu não me engano, é interest, tá? Que é esse valor, é uma taxa de juros, um índice, né, de juros também. É a taxa percentual que se paga, lá naquele exemplo, 8%. E aí, o que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa taxa de juros? Ela tem sempre uma unidade de medida. Então, a taxa percentual que se paga ou que se recebe pelo aluguel do dinheiro, a taxa de juros deve vir acompanhada do intervalo de tempo. Então, olha aqui, ó, 5% AD, significa que é 5% ao dia, 10% ao mês, 35% ao ano, ao ano. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Uma das coisas que a gente vai ter que se preocupar bastante nos exemplos e nos exercícios é essa aqui, que é a nossa unidade de medida, onde está sendo calculado os juros. O prazo recebe a letra T de tempo, tá? É o tempo que você está
demorando para pagar ou para receber, o tempo que ficou investido em determinado dinheiro, tá? E o M, que é o montante, que é o que você vai pagar depois daquele período lá. Então, vamos colocar aqui o exemplo ali do livro, que não é uma coisa que é muito usado, mas, né? Então, vamos colocar aqui um texto para a gente ter uma ideia do que ele está falando ali. Então, vamos supor, né, que você vai pagar, era R$ 960, né? Deixa eu subir lá que eu não recordo o valor. R$ 950. Então, você vai pagar R$ 950 vezes o valor dos juros, né? 1,08. Por que 1,08? 1 é o valor da geladeira, 1 vezes 950 é 950, e o 0,8 é 8% que você pagou de juros. Muito parecido com o acréscimo, né? Nesse exemplo aí, é como se fosse um aumento de 8% no preço da geladeira. O montante é o que você paga aqui no final. Então, né, fazendo essa conta de 950 vezes 1,08, né, quanto nós vamos ter aqui? 950 vezes 1,08 vai dar 1.026. Esse valor de 1.026 é um montante. O montante é o total que se paga no final do empréstimo. É o capital, os 950, que é o capital, mais os 8% de juros aqui. Ok? Então, nesse exemplo aqui, ele usou o exemplo de acréscimo. A gente vai ver que os juros geralmente é pago em alguns meses, né? Então, no exemplo abaixo vai ficar mais claro aqui, só para vocês entenderem aí, né? E aí, ó, nós, como aqui entra dias, meses, bimestres, então, a gente sabe que a gente tem ano bissexto com 366 dias, nós temos um ano convencional com 365, chamado de ano civil, nós temos meses com 28, então é meio bagunçado isso tudo. Então, o que acontece? Em matemática financeira, nós usamos o prazo comercial. O que é esse prazo comercial, né? Então, nós usamos esse aqui, ó, o prazo comercial. Esse prazo comercial é um combinado, em que cada mês tem 30 dias. Então, falou de matemática financeira, o mês tem 30 dias. E o ano, 360 dias, ok? O ano comercial, 360 dias. Porque senão, imagina, cada um calcula de um jeito. Então, ficou combinado assim, que o mês comercial tem 30 dias e o ano, 360 dias. Para o cálculo de juro de uma transação, devemos ainda considerar a taxa e o tempo. A taxa e o tempo, né? Se você está calculando lá, vamos supor, juros de 5% ao mês, durante um trimestre, aí você tem que calcular 3 meses. Né? A taxa de juros tem que estar na mesma medida que o tempo aí, ok? Por exemplo, se I for uma taxa diária, T deverá ser em dias. Então, vamos supor que você tem lá, um investimento foi feito a 2% ao dia, durante 90 dias. Tudo bem, está na mesma medida. Agora, se tiver, foi investido um valor com uma taxa de 2% ao dia durante um ano. Aí, esse um ano vale 360 dias. Ok? Então, cuidado com a taxa e o tempo para estar na mesma medida aí. Nos exemplos vai dar também para a gente ver melhor. Continuando aqui, ó, nós vamos começar falando de juros simples. Por que juros simples? Tem outro juro? Sim. Tem o juro composto, tá? O juro simples é aquele que você faz com um colega, com um familiar, que ele não é igual ao juro bancário. Os juros do banco, os juros na compra de um carro, de uma casa, ele é o juro composto,
que é usado no mercado financeiro. Esse juros simples, ele não é usado no dia a dia, mas ele termina entrando nos cálculos aqui. Tem uma fórmula, ele, como o próprio nome disse, juros simples. Ele é bem simples de ser calculado, bem tranquilo. Tá? O que acontece no juros simples? Os juros, ele vai sempre sobre o capital. E no juro composto, o juro vai sobre o montante. Então, no juro composto, ele vai acumulando os juros. Os juros vão acumulando, acumulando, até chegar a dobrar, né? A gente vê histórias aí de dívidas com cartão de crédito que vira uma coisa impagável, porque esses juros vão dobrando, vão sendo incididos sempre sobre o montante, sobre a dívida maior. No juros simples, não acontece isso. Olha o exemplo aqui, né? Vamos ver. Então, no caso do valor lá do Bruno, ele vai 8% no primeiro mês, 8% no segundo mês, 8% no terceiro mês. É como se fosse 8% cada vez em cima do 950 no juros simples. Então, é muito fácil, você vai calcular, né? Os juros vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo, que é os 3 meses. Então, a fórmula do juros simples é só isso aqui. Os juros que você vai calcular vai ser o capital, que foi no caso 950, vezes 0,08, lembrando que esse I aqui é a taxa, e a taxa tem que estar sempre na forma de número decimal. Então, fica 950 vezes 0,08, vezes o tempo, que é 3 meses. Tá? Não precisa fazer mês a mês aqui. Você já pode fazer direto usando a fórmula. E no caso dos juros simples, para mim calcular um montante, que é o quanto eu vou pagar no final, eu tenho que usar a fórmula do montante do juros simples. O montante vai ser o capital que você começou a pagar, mais os juros. Tranquilo? Então, para determinar o valor pago pela geladeira, basta adicionar o valor inicial, o capital, aos juros. Aplicando essa relação à compra feita por Bruno, temos juros 950 vezes 0,08 vezes 3. Ele vai pagar R$ 228 de juros no final de 3 meses. E o montante vai ser o capital 950 mais os juros de 228. Ok? Naquele exemplo que eu coloquei lá em cima, eu calculei só um mês, tá? 950 vezes 1,08 seria o final de um mês. Como ele vai pagar no final de 3 meses, eu vou fazer vezes 3 aqui no final, para calcular diretamente depois de 3 meses quanto ele vai pagar. Ok? Temos alguns exemplos aqui embaixo. Uma pessoa aplicou 3 mil a uma taxa de 2% ao mês durante 5 meses. Ao mês e meses. Está na mesma unidade de medida. Vai ser muito fácil calcular os juros. Os juros vai ser o capital, 3 mil, vezes a taxa, 2% é 0,02, está aqui, né? Aqui embaixo. Deixa eu dar circular aqui aonde eu estou falando, para vocês entenderem. Então, aqui, né? Tá? Nesse ponto aqui. 3 mil, capital, vezes 0,02, que é a taxa, vezes 5, que são 5 meses. Dá um total de R$300 de juros. E da B ele quer saber o montante. 3 mil mais os 300 que foi de juros. Resposta da B, 3.300. Ok? Exemplo 2. Um investidor aplicou 15 mil a taxa de 30% ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 80 dias? Meu Deus, mas está ao ano e ao dia. Isso aí que a gente tem que tomar cuidado sobre o regime de juros simples. Olha a resolução. Como a unidade da taxa está em anos
E o período de tempo está em dia, devemos transformar o número de dias, então, subindo aqui, ó, devemos fazer em anos, né? Você tem que ver quanto que 80 dias é em um ano. 80, então, ó, primeira possibilidade, no ano comercial de 360 dias, que é o ano que a gente vai usar o comercial aqui. 80 sobre 360 são 2 nonos. Tá? Esse aqui que é o aplicado. Ele colocou sobre o regime, sobre o ano comercial e depois sobre o ano civil. Mas a gente usa esse ano comercial aqui, tá? Só nesse exemplo que ele usou os dois aqui. A gente vai usar esse aqui, tá? Então, primeira possibilidade, 80 dias está para 360, dá 2 nonos na forma simplificada. Você vai fazer o capital, que é 15 mil, vezes 30% na forma decimal, que é 0,30, vezes 2 nonos, que é o tempo. Ah, mas o que é 2 nonos? 2 nonos são os 80 dias transformado em ano. 80 dias são 2 nonos de um ano. E aí dá R$1.000 aí de juros. Se ele perguntasse o montante seria 15 mil mais 1.000 de juros. E depois embaixo ele colocou, se fosse o ano civil aí, né? A gente não usa muito, a gente usa aqui, ele mesmo fala, né? Ó, é o ano comercial é denominado juro comercial, então a gente usa mais esse. Ok? Tranquilo até aí? Vamos continuar. Mariana pediu R$800 emprestados para pagar depois de 3 meses a taxa de 5% ao mês. Tudo bem, está na mesma unidade, 3 meses, 5% ao mês. Quanto Mariana deverá pagar no final? Aqui ele colocou uma tabelinha, ó, mas nem precisava, tá? Ele colocou mês a mês aqui, ó, né? 800, 840, 880. Então, no final de 3 meses, daria os 920, acumulando aí esses juros. Isso não precisava nem da forma de tabela. Nesse exemplo aqui, ó, ele foi vendo mês a mês. Como ele queria saber só o final, né? A pergunta era qual é o montante, né? A dívida ao final de 3 meses, você poderia fazer direto. Como assim fazer direto? Né? Você podia ter feito aqui essa conta aqui. 800 vezes 0,05, que é a taxa, vezes 3. Ok? Fazendo essa conta, 800 vezes 0,05 vezes 3. Vai dar 120. Ué, mas 120 aqui é 920? Sim, porque aqui ele quer saber o montante, né? A dívida ao fim de 3 meses. Os 800 que ela devia, mais os 120 que ela vai pagar de juros. Então, no final, ela vai pagar R$920, que é os 800 mais 120 de juros. Lembrando que o montante é o capital mais os juros, 800 mais 120. Tranquilo, né, gente? Juros simples é muito simples mesmo. Eu vou deixar para a próxima aula falar de juros composto. Tá vendo? Eu tenho aqui o juro composto que a gente vai falar na próxima aula. Para essa aula, eu vou pedir para vocês estarem fazendo os exercícios aqui da página 227. Tá? Eu vou postar também esses exercícios aqui lá no Google Classroom. Vou anotar direitinho a data de entrega, quando a gente vai estar tendo a nossa aula online. Mas para esse conteúdo de juros simples, faça os exercícios da página 227. Lembrando que depois desse vídeo, quem quiser tirar a dúvida, eu vou estar no Google Meet. Então, vocês assistam o vídeo na hora da aula. E logo nesse horário da aula eu vou estar online. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ter um link lá para vocês acessarem direto no Meet, para poder tirar dúvida caso ela ocorra. Ok?
Então, por hoje é isso, né? Sobre juro simples. E na próxima aula a gente fala de juro composto, para não acumular muita coisa de uma vez só. Muito obrigado, bons estudos, até a próxima aula.